Olá, começa agora o programa Pode Falar e hoje a conversa é direta e sem maquiagem. O Brasil aumentou o IOF para arrecadar mais, mas ninguém fala em cortar gastos. Enquanto isso, o governo mira o Fundeb, um dos principais fundos para a educação pública, como alvo de corte. E a pergunta que fica é a seguinte: o que está por trás dessas decisões do governo? Para entender o que está acontecendo de verdade com a economia brasileira, eu converso com um dos economistas mais respeitados e incisivos do país, Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, colunista, crítico ferrenho de improvisos econômicos. Não é isso, Alexandre Schwartzman? Não, é isso aí. Eu Eu tenho adoro acompanhado. jazz, adoro jazz, improviso é do caramba, mas em política econômica não vejo a menor graça Não nisso, não. dá, né? Eu tenho acompanhado suas entrevistas, né, falando sobre essa questão do IOF. Esse aumento do IOF, Schwartzman, anunciado pelo governo, surpreendeu muitos economistas, inclusive você, né? E o Congresso Nacional também. Na sua avaliação, foi um amadorismo ou há um plano mais amplo por trás disso? Não, eles não estão jogando xadrez em quatro dimensões, não. É claramente improvisado, porque a gente vê pelos recuos que foram forçados a fazer, assim como certas provisões que eles incluíram ali na proposta, que, enfim, não é nem possível implementar hoje. Então, especificamente, qual é o problema? O problema é que o gasto não para de crescer, né? Então, eles tinham uma proposta orçamentária aprovada em março, foram fazer a revisão em maio, 2 meses depois de aprovar o orçamento, e descobriram o que todo mundo vinha falando. Quer dizer, o gasto está crescendo muito mais rápido do que era a previsão. E aí eles, isso por um lado. Por outro lado, tinha uma série de receitas lá que não iriam se materializar, né? As ideias deles de agora a gente tem um voto qualificado no CARF, o CARF é o Conselho Administrativo de Recurso Fiscal, a gente vai ganhar a decisão no nível administrativo e as empresas vão desistir. As empresas não desistiram, continuam lutando na via judicial, então também não está dando essa receita toda. E aí o que eles foram ver é que o déficit que eles imaginavam ficar ali na casa de 30 bilhões ameaça ir para mais de 100. Aí que eles foram fazer? Então, por um lado, eles fizeram aquela brincadeira de contingenciamento, etc., que na prática é um jogo de espelho e fumaça, né? Porque, na verdade, o gasto aumentou, o gasto total aumentou. Mas como o gasto é mais alto e a receita caiu, eles precisaram cobrir o buraco criando um imposto novo, né? E que imposto que eles podem fazer que não tem que obedecer o princípio da anualidade e que não precisa passar pelo Congresso? IOF. Então vamos resolver a questão aumentando o IOF. Pronto, esse é o máximo de sofisticação do argumento. Mas daí eles colocaram o IOF sobre coisas que geraram reações muito negativas. Uma delas foi aplicações de fundos brasileiros no exterior. Desde a minha época no Banco Central e do Marcelo Trindade na CVM, é permitido ali aos fundos brasileiros aplicar no exterior. Então, o cara quer comprar ação da Microsoft, da Apple, da Disney, de quem quer que seja, ele pode fazer isso. Não tem nada que o impeça. Mas na hora que você coloca 3,5% de imposto em cima disso, na prática você está dizendo, não, você não pode fazer que a gente vai te tributar 3,5% na testa, entendido como controle de capital. Controle de capital é um negócio que o mercado financeiro não quer ouvir falar. E aí eles perceberam que tinham feito, tiveram que voltar atrás. Então, primeira coisa, não perceberam o estrago que fizeram. Segunda, né, que também é prova do que eles não pensaram com cuidado. Não, agora quem aplicar mais de 50 mil reais num VGBL, né, vai ter que pagar a IOF de 3,5%. Bom, mas se você colocar 25 mil no banco A e 25 mil no banco B, bom, nenhum dos bancos conversa um com o outro, óbvio, né? Sigilo bancário. Então você pode continuar colocando mais de 50 mil sem pagar FGTS, desculpa, IOF. Né? Então, claramente não foi uma coisa muito bem pensada. E terceiro, quer dizer, o IOF recai sobre crédito. Se você for tomar um crédito de 10 anos para comprar uma casa,
ou de um mês para capital de giro, é o mesmo IOF, só que ele fica muito maior para quem está tomando empréstimo curto. Então, matou o capital de giro das empresas. Tá. É isso, claramente foi uma coisa. A gente precisa de dinheiro, é aqui que dá para tirar. E não Vamos. pensou nas consequências. O governo agora começa a falar que, nessa negociação com o Congresso não gostou desse aumento do IOF, ele começa a falar em mexer com o Fundeb, né? Isso, que é um fundo para a educação pública, que é um fundo essencial, né? Não é nem um fundo, é um essencial para a educação pública básica. Qual que é a sinalização que ele dá para o país ao escolher esse tipo de corte? O Fundeb, na verdade, são transferências que o governo federal faz para estados e E municípios para municípios. complementar, né, a educação básica, até porque a educação básica quem provê é estado e município. Exato. E um projeto de lei aprovado ainda no governo Bolsonaro previa, na verdade, um aumento, quer dizer, um aumento progressivo da participação federal no Fundeb. Então começava com 18, hoje está acho que 21, 22, e acho que a projeção era para até 26%. E aí, a rigor, eles não podem voltar atrás. Eles falam, não, vão parar em 20 e poucos por cento. Mas isso daí não resolve o problema desse ano. O problema deles é o problema desse ano. Você tem Não, falado, eu vi sua entrevista, que nos últimos 2 anos o governo aumentou 200 bilhões, né, de gastos públicos, né? um pouquinho mais agora, porque quando eu falei ainda nos Tá, números de março. Agora eu já tenho os números de abril, é um pouquinho mais, dá uns tá. 220. Né? Mas para cobrir o que está previsto na revisão de maio, era uma arrecadação de 25 bilhões do IOF para esse ano, 40 bilhões no ano que vem. Então, se ele voltar atrás no IOF, é isso que ele tem que colocar de volta. Diga-se, a propósito, que provavelmente, dado que os gastos são subestimados na revisão orçamentária, ele provavelmente vai precisar de um pouco mais ainda para fechar as contas desse ano e do ano que vem. Mas, em cima dos números oficiais, é isso. Se ele abrir mão de 25 bi de OF, ele precisa tirar de algum outro lugar. Ou mudar a meta fiscal, coisa que eles Tá. já fizeram, e teve uma reação particularmente ruim no ano passado, foi quando o dólar começou a andar, né, o dólar tinha caído para baixo de 5, deu uns 4,80, 4,90, aí ele voltou com tudo ao longo da... A partir de abril, maio do ano passado, o dólar começou a andar em cima da percepção de que a meta fiscal não era para valer. A meta fiscal não é para valer, tá? Mas tem um monte de desconto lá. Mas eu acho que eles estão com medo de mexer na meta, eles não querem aumentar o contingenciamento dos gastos, porque vai contra o projeto político do governo, o Congresso não está dando para eles a receita adicional, então eles estão claramente no mato sem cachorro. Né? Schwartzman, a população ela não consegue entender por que, que o governo, em vez de aumentar impostos, ele não corta gastos. A gente viu no passado, e há muita desconfiança nesse sentido, porque nós vimos aumentos semelhantes usados para alimentar esquemas de corrupção como o mensalão, né? Você acredita que há riscos de desvio político da arrecadação hoje, ou é como você disse no início mesmo, é falta de conhecimento mesmo? Assim, claro que tem corrupção, tem abuso, etc. E vamos pegar aqui o caso do INSS. Claramente a gente viu que teve desvio, né, de dinheiro público. Mas a gente mede isso daqui, quer dizer, na casa de alguns bilhões de reais. Pra falar a verdade, bilhão de real é dinheiro, quer dizer, se eu tivesse um desses eu não estaria triste. Mas vamos colocar a coisa em perspectiva. A previsão de gastos do governo para esse ano é uma coisa da ordem de 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Então, o problema não é só a corrupção, o problema é que a gente tem um volume de gasto exageradamente alto. E tem um volume de gasto exageradamente alto, talvez em parte porque alguém queira se beneficiar disso, diretamente, eu digo. Né? Mas é principalmente porque o governo, ou os governos de plantão, veem no aumento de gasto uma forma de comprar apoio popular. Né? Se você olhar para o que foi esse aumento de gasto que teve do final
de 2022 até os 12 meses terminados em abril de 2025, né, 220 bilhões. Desses 220 bilhões, 190 bilhões é dinheiro que o governo transfere para as famílias, de várias formas. É por INSS, as aposentadorias, pelo benefício de prestação continuada, né, pelo Bolsa Família. Quer dizer, o maior aumento foi Previdência. Desses 190 bilhões, 70 bi, Previdência. Outros 70 bi foi Bolsa Família. Mais uns 36, que é o benefício de prestação continuada. Mais um outro tanto ali, que é seguro-desemprego, abono, etc. A ideia é, se você dá dinheiro para as pessoas consomem, elas ficam felizes, elas votam em você. E esse pensamento domina o governo. Eles não querem cortar gasto porque eles entendem que reduzir ou deixar de crescer essas transferências vai afetar negativamente a popularidade de um governo que, nesse exato momento, não está sendo extraordinariamente bem avaliado, para colocar de uma maneira suave. Então, eles entendem isso como uma forma de angariar apoio popular. E a gente vê as últimas iniciativas do governo nessa área, elas basicamente é mais do mesmo. Então, a ideia que está por trás é a seguinte: eu vou dando dinheiro para as pessoas e elas vão votar em mim. É isso. Então, na verdade, é um projeto político. Esse é um dos problemas. E o outro problema é o seguinte: quer dizer, a gente está crescendo com base em aumento do consumo, não aumento do investimento. E o que aconteceu no caso da economia brasileira é que isso daí contribuiu para esgotar qualquer folga. A gente cresceu na base de ocupar capacidade ociosa. Não tem mais capacidade ociosa. Agora você estimula a demanda, isso vira aumento ou de importação ou de preços, né? Na verdade, dos dois. Então, a gente começa a ter problemas mais sérios na área da inflação. Na área da balança comercial, ainda não, porque tem um vigor muito forte das exportações. Mas é claramente uma política que é insustentável, seja do ponto de vista do endividamento do governo, seja do ponto de vista do comportamento da inflação. Não é um pessimismo total aqui dessa nossa conversa aqui, mas há uma visão distorcida no governo sobre como gerar crescimento. E isso gera uma preocupação na gente, que é onde isso vai parar. O ministro da Fazenda, você acredita que ele atua como mais um ministro da Receita Federal do que propriamente ministro da Fazenda, porque só sabe aumentar impostos e taxas. Você acha que nesse caminho, eles estão pensando também no ano eleitoral, né? Mas você acha que nesse caminho a gente pode ter uma crise fiscal e aí vai ser difícil o Brasil retomar esse equilíbrio fiscal? É. Quer dizer, não é que eles estão pensando também na eleição. Na minha cabeça, eles só pensam na Só. eleição. É difícil prever quando esse negócio vai, quando vira uma crise. O que a gente percebe, assim, a dívida vai crescendo, vai acumulando. Não tem um nível mágico que você fala, não, bateu aqui 87,32% de dívida PIB, tudo que é sólido desmancha no ar. Não existe isso. Agora, o que a gente sabe é que essa tendência é insustentável. Eu acho que hoje o mercado está disposto a financiar o governo por dois motivos. O primeiro deles é que o juro está generosíssimo, né? Quer dizer, as pessoas, para tomarem dívida do governo, elas estão recebendo a inflação mais 7,5% ao ano. Inflação mais 7,5% ao ano, o pessoal fala, com esse nível de remuneração, eu estou até disposto a pagar, a ficar na dívida brasileira. Então, acho que tem um pouco disso, né? Aquela história que o mercado financeiro se equilibra entre o medo e a cobiça. A gente está no momento em que a cobiça predomina sobre o medo. E tem uma esperança ainda que, em cima das baixas taxas de aprovação do governo Lula, que esse governo não vai continuar e, em não continuando, alguém vai entrar e vai corrigir. Eu acho que essas duas coisas acabam segurando e impedem que tenha uma crise como aconteceu no governo Dilma, no segundo governo Dilma.
Então, acho que assim, se a gente tiver qualquer indicação de que não vai ser corrigido pelo próximo governo, a gente pode sim ter uma crise mais grave agora. O que seria isso? É o juro aumentar além do atual nível de 7,5, é o dólar ir para mais de 6, quer dizer, aí a gente teria problema. O PIB do primeiro trimestre ele subiu 1,4%, né? Isso representa uma recuperação, podemos dizer, uma recuperação sólida ou é apenas um espasmo dentro de uma economia que ainda está muito fragilizada? Uh, ela representa o vigor do segmento agropecuário. Na comparação com, pegar assim, primeiro trimestre de 2025 contra o primeiro trimestre de 2024, a agricultura cresceu mais do que 10%. É uma boa safra. No primeiro trimestre, o PIB da indústria encolheu 0,1. O PIB do setor de serviços cresceu 0,3. Então, a gente, obviamente, o que segurou o desempenho da economia no primeiro trimestre desse ano foi a agricultura. Tanto indústria quanto serviços estão fracos. Bom, e como é que elas estavam no quarto trimestre do ano passado? Também estavam fracos. O que está acontecendo? Né? Falta demanda? Não, o consumo vem crescendo, estimulado, é verdade, pelas transferências do governo, mas o consumo cresceu para caramba. É consumo que explica, né, a maior parte dessa expansão. Por que esses segmentos não crescem? Não crescem porque a economia não tem mais capacidade ociosa. Né? A fraqueza desses setores não é uma fraqueza de demanda, é uma incapacidade de crescimento do lado da oferta do país, porque não tem mais gente desempregada aos quilos, não tem mais capacidade ociosa na indústria, enfim, né? Não tem, não dá para crescer fácil. Agora, você só cresce aumentando e muito o volume de investimento, por um lado, ou fazendo crescer a produtividade pelo outro. O investimento, embora tenha crescido um tanto, ele ainda é baixo no Brasil, o investimento é 16, 17% do Brasil, é muito baixo para um país emergente, e o nosso crescimento de produtividade é ridículo, é 0,2, 0,3 por ano. Então, a nossa capacidade de crescimento é baixa. Essa que é a lição que fica. E um governo que continua enxergando como solução para o crescimento estimular o consumo. Isso vira inflação, não tem jeito. Tá. E qual que seria, então, o caminho aí, na sua experiência? Qual seria o caminho mais eficaz para equilibrar as contas públicas sem matar a economia com impostos? Eu sei que essa resposta vale milhões, né? Porque é uma consultoria cara nesse sentido. Se você abrir qualquer livro do Fábio Jambiage, ele vai te listar uma série de medidas para lidar com contas públicas. Ler qualquer artigo recente do Marcos Mendes, que é um outro especialista na área, ele tem uma série de recomendações. Isso é uma série de limitações também, quer dizer, mais de 90% do gasto federal no Brasil é obrigatório. Você não tem, então, é previdência, programa social, etc. Você não tem como reduzir imediatamente isso. Agora, você pode limitar o ritmo de crescimento deles. Né? Como é que você limita isso? Basicamente, vendo a interação do salário mínimo com esses gastos. Por mandamento constitucional, nenhum benefício previdenciário pode ser menor do que o salário mínimo. Isso inclui o benefício de prestação continuada, que não é exatamente previdenciário, mas ele é igual ao salário mínimo. Se você segue aumentando o salário mínimo além da inflação, significa que o gasto previdenciário, que o gasto do benefício de prestação continuada, do seguro-desemprego, do abono salarial, vão crescer em linha com o aumento do salário mínimo, mais o aumento do número de beneficiários que tem. E aí tem uma fila de 2 milhões e 700, 2 milhões e 800 mil pessoas esperando lá para receber seus benefícios, para serem incluídos entre os beneficiários de Previdência. Então, já tem encomendado um aumento grande de gente entrando nos programas. Deveria estar aumentando o salário mínimo além da inflação. Aí, por exemplo, a Arminia Fraga falou, não dá para aumentar o salário mínimo além da inflação. Levou porrada para caramba,
mas é uma medida que tem que ser tomada, não tem jeito. Ah, mas tem um monte de abuso, e tem, né? Quer dizer, vai olhar lá o juiz que ganha R$ 600 mil por mês, você vai sacrificar o cara que ganha 1.200? Também, né? Não quer dizer que você não possa e não deva, né, de alguma forma, tentar controlar ali os abusos que vêm de juízes, e particularmente do judiciário, de maneira geral. Né? Mas isso, por moralmente injustificável que seja, etc., ele é café pequeno perto do resto. As pessoas têm uma certa dificuldade de compreender isso, mas, assim, de novo, o gasto, que é absurdo do judiciário, etc., é um negócio de dezena de bilhão. O gasto previdenciário e assistencial é coisa de trilhão de reais. É essa a diferença de magnitude. Então, você tem que mexer naquilo que, para ter efeitos econômicos, você precisa mexer naquilo que tem essa ordem de magnitude. Obviamente, não te impede, e, aliás, reforçaria você ter condições políticas de fazer, de mexer nesse tipo de coisa, obviamente, atacar também supersalários, etc., etc. Não pelo dinheiro que eles vão dar, mas porque é imoral, né? E porque é isso, e porque te dá uma legitimidade maior de mexer nas outras coisas também. Então, tem que pensar em reforma administrativa para limitar supersalários, para melhorar a qualidade do serviço público, tem que pensar na questão do salário mínimo, tem que pensar na questão de previdência, provavelmente igualando idades de aposentadoria. A gente fez uma reforma em 19, vai ter que fazer outra. Vai ter que acabar com os privilégios dos militares, que foram basicamente preservados na reforma de 2019. Não é o caso, você tem que mexer nisso também. Tem que mexer nas vinculações orçamentárias. Então, pisos de educação e saúde voltou a estar atrelado ao desempenho da receita, então você tenta aumentar a tributação para reduzir o déficit. No primeiro ano você aumenta a receita, no ano seguinte você tem que aumentar o gasto, porque piso de saúde e educação é indexado à receita. Tem que mexer nisso também. Tem que repensar os programas sociais. O programa social está mal desenhado. Todo mundo já chamou atenção para isso. O Bolsa Família, né, do jeito que ele foi feito hoje, né, você ganha o mesmo valor independentemente do tamanho da família. O que motivou? O pai vai para um lado, a mulher com os filhos para o outro, e, na verdade, eles acabam somando os benefícios. Teria que repensar o programa. Tem propostas, tem a lei de responsabilidade social do então senador Tasso Gereissati, que propunha uma reestruturação dos programas sociais que conseguiria, de fato, atingir os estratos mais pobres da população. Não é o caso hoje, então tem para pensar nisso também. Não é por falta de conhecimento, tá, William? Que eu falei, está tudo mapeado, está tudo codificado. Ó, a última pergunta aqui, Schwartzman. Uma vez eu entrevistei você na bancada do Jornal da Cultura, e eu não sei se você recorda disso, mas você me falou assim, ô William, o Brasil precisa crescer apesar do governo. Isso continua valendo? O governo atrapalha mais do que ajuda? Certamente, né? Certamente. Você, veja, o governo brasileiro como um todo, União, estados e municípios, tá? Gasta mais do que 40% do PIB. Essa é a magnitude da coisa. Para manter, a gente está tributando perto de 40% do PIB. Então, eu estou exagerando um pouco, porque nem toda receita é de tributação, mas a gente tem uma carga tributária altíssima, uma economia com o nosso nível de renda per capita. E isso daí é um impedimento ao crescimento. Né? E mais, o dinheiro que o governo gasta, o dinheiro que o governo gasta para si, é dinheiro que não está sendo usado para outros fins, notadamente investimento. Né? Então, o consumo do governo não é diferente do gasto, é a parte que o governo consome. O governo brasileiro, nos seus 3 níveis, consome o equivalente a 20% do PIB, e a gente só investe 17%. Se a gente consumisse, o governo consumisse menos, abriria um espaço para você investir mais. E, ao investir mais, você conseguiria crescer mais rápido. Não é a única natureza do problema.
o governo não só gasta muito, mas ele tem produz uma série de intervenções, de interferências no domínio econômico. Então, subsidia alguns, ele impede a importação de algumas coisas, né? Ele oferece crédito em condições vantajosas para outras, etc. Passou a ser mais interessante para um empresário, não é inovar, não é criar um produto novo, não é descobrir um mercado novo, não é melhorar o seu processo produtivo. É muito mais interessante para um empresário se aproximar do governo. E a gente viu vários casos desses. Ele se aproxima, ele consegue esses favores, ele fica muito rico, obrigado, né? E só que o país como um todo não fica. Então, o peso do Estado brasileiro também abre uma série de oportunidades para as pessoas tentarem isso para tentar tirar renda do resto da sociedade em benefício próprio, se utilizando do governo. E esse processo como um todo acaba levando a um crescimento menor. Então, privatização, sim, redução do peso do gasto também. Então, tem uma agenda de redefinição do Estado brasileiro que precisava ser definida. Significa Estado mínimo? Isso é um baita de um fantoche, um fantasma. Ninguém está falando isso. Eu não proponho acabar com o Bolsa Família, de forma alguma. Acho que tem um papel para programas sociais. Tem que ser melhor pensados, mas tem um papel. Então, tem um papel para o Estado nisso. A gente quer uma rede de proteção social. Eu também quero uma rede de proteção social. Agora, tem que ser um negócio bem feito. Do jeito que está, ele tem limitado o crescimento do país. Que a gente solta rojão quando o país cresce 3%. 3% não é sustentável. Não sustentável porque já está batendo na inflação, está batendo no balanço de pagamentos, está batendo na dívida, tem toda uma série de indicações que a gente não consegue sustentar esse nível de crescimento. Então, a gente consegue crescer sustentavelmente o quê? 2% ao ano para um país da magnitude do Brasil? É muito pouco. E eu acho que a nossa baixa capacidade de crescimento sustentável reflete o peso excessivo do Estado, seja no volume que ele gasta, seja através das diferentes interferências que reduzem a eficiência do sistema econômico. Muito bom, Alexandre Schwartz, muito obrigado pela aula e espero te rever numa próxima oportunidade. Obrigado pela entrevista. Tá certo, um prazer, William. Um grande abraço. Pode falar. Pode falar.